Olá! No nosso último encontro, passamos pela vida do profeta Samuel. Após a morte de Josué, cada tribo foi para sua possessão. E sem uma autoridade central, o povo rapidamente se desviou do Senhor, absorvendo muitas práticas daquelas nações ao redor. Deus então levanta ocasionalmente juízes que governaram as tribos durante um período de 400 anos. Samuel foi o último juiz. E nos dias de Samuel, o povo pede um rei. Eles olharam para as nações ao redor, viram que existia um rei que saía à frente dos exércitos, e então eles mais uma vez desejaram ser semelhantes às nações da terra. Não reconheceram o chamado e a vocação tremenda que Deus havia feito a eles, de eles serem governados diretamente por Deus. Samuel então unge o seu futuro rei, Saul. E a partir daí, a nação passa a ter um novo regime de governo, a monarquia. Mesmo que a intenção de Deus nunca tenha sido que eles deixassem de ser governados diretamente por Ele. Samuel, no entanto, deixa claro que o livramento dos inimigos e o fortalecimento deles como nação e o estabelecimento deles na terra, a permanência, não estava no fato deles terem um rei e que não deveriam colocar a sua segurança nisso, mas sim em obedecerem ao Senhor, temerem a Deus e guardarem os seus mandamentos. Assim eles garantiriam o sucesso nas suas conquistas e a sua preservação na terra. No início do seu reinado, Saul cumpriu muito bem o propósito para o qual Deus o havia escolhido. Ele foi um grande libertador, saiu à frente dos exércitos, derrotou inimigos. A Bíblia diz em 1 Samuel 14, 47, que ele realizou guerras contra todos os seus inimigos ao redor. Para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Saul, no entanto, tinha uma grande fraqueza. A sua baixa autoestima e a sua necessidade constante de ser aprovado diante dos homens, e também o fato de ele governar sem esperar a recomendação do profeta, se tornou um laço na vida dele. Samuel, então, infelizmente, acompanha com os seus próprios olhos a decadência deste rei. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, nós lemos: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Então, logo no início do seu reinado, ele reúne os seus exércitos, ele convoca toda a nação para enfrentar os filisteus, que era a ameaça mais iminente que eles estavam tendo, eles sempre querendo tirar o seu território. Quando eles chegam no fronte de batalha, eles veem que os filisteus vieram com um grande número do seu exército, muitos carros de guerra, e eles se acharam em aperto, se acharam em dificuldade. Muitos soldados nesse momento se esconderam em poços, cavernas, cisternas, e alguns deles inclusive atravessaram o Jordão procurando segurança na terra de Gileade. Saul ficou acampado em Gilgal e os soldados que permaneceram com ele começaram a sentir muito medo. Samuel tinha dado uma instrução a Saul de que ele esperasse 7 dias. E então o profeta ofereceria o sacrifício, buscaria o Senhor e eles sairiam abençoados. E naquele período de espera, o exército começou a ficar ansioso, começaram a temer. E Saul então foi tentado, e no 7º dia, vendo que Samuel não chegava, ofereceu ele mesmo o sacrifício. No momento em que ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e perguntou: "O que foi que você fez?" E ele disse: "Olha, eu vi que você demorava para chegar, o exército estava com medo, os homens estavam amedrontados, e o exército dos filisteus está nos apertando, e eu me senti obrigado a oferecer o sacrifício." Samuel então lamenta aquela situação e vai dar uma resposta do próprio Deus a ele nesta hora, no versículo 13. Disse Samuel: "Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reino não permanecerá.
o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. No capítulo 15, versículos 2 e 3, nós vamos ver que Deus dá uma nova ordem a Saul por boca do profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Os amalequitas foram o primeiro povo que resistiu aos israelitas logo depois que Moisés os tirou lá da terra do Egito. Amaleque e o seu povo vieram fazer guerra contra Moisés e todo o povo hebreu que naquele momento estava saindo. E Deus então dá um decreto para eles. Essa é a história onde Josué passa a ir para a guerra. Moisés envia Josué para enfrentar os amalequitas e Moisés sobe no monte e começa a orar ao Senhor. E ele passa o dia orando e ele fica cansado. Então Arão e Ur colocam uma pedra, Moisés senta e eles ficam segurando as mãos de Moisés enquanto ele intercede e Josué está vencendo a guerra lá. Mas depois desta grande vitória, Deus diz a Moisés, vamos encontrar isso no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Escreve isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Deus então havia prometido que riscaria o nome de Amaleque da face da terra. Aqui então Deus dá ordem para Saul executar esse juízo que de antemão ele já tinha falado. 1 Samuel 15, versículos 7 a 9. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Neste momento, Deus fala com Samuel lá onde ele está e diz: olha, Saul não obedeceu a minha voz, vai falar com ele. Samuel muito cedo vai de encontro a Saul e chega para ele e quando Saul vai encontrá-lo diz: olha, eu executei o que o Senhor me mandou. E aí Samuel diz: mas e esse balido de ovelhas e de gado que eu ouço, o que é? Diz: olha, nós destruímos tudo, nós poupamos o rei e o melhor do rebanho para oferecerem a sacrifício a Deus. E Samuel então vai dar uma resposta que Deus mesmo quer que ele fale aqui. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor aprova? No versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. No momento em que Samuel estava falando a Saul, ele disse: mas eu executei a ordem do Senhor. Mas o que nós percebemos aqui, Deus tinha dado uma missão a ele: diz, destrói totalmente. E Saul fez aquilo que ele achava que estava certo. Por isso que Deus responde: olha, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E ele se manifestou rebelde, porque quando Deus dá uma ordem, mas a pessoa quer fazer do jeito que ela acha que está certo e não do jeito que Deus faz, Deus interpreta isso como rebeldia. E assim que Deus fala: você rejeitou o mandamento do Senhor e ele está te rejeitando como rei.
Saul naquela hora agarrou em Samuel e disse: olha, pequei contra o Senhor. E no momento em que ele se lança sobre Samuel, as vestes de Samuel se rasgam. E naquele momento Samuel se volta para ele e diz: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Deus já tinha avisado várias vezes que na obediência estaria a preservação do reino, a preservação deles, a dinastia. Saul então mais uma vez reconhece, ele diz: pequei, mas agora volta comigo e honra-me diante das autoridades adorando o Senhor. Olha, aquele era um momento que Saul poderia ter caído em arrependimento profundo, porque Deus não rejeita o arrependimento. Deus nunca despreza um coração arrependido, mas mais uma vez nós vemos que ele quis a aparência dos homens. Ele diz: olha, Samuel, volta comigo e honra-me diante das autoridades. Ao invés de ele falar sobre a perda do reino naquela hora, ele ainda queria manter uma aparência. Da mesma maneira que um pouquinho antes, quando ele reconhece que pecou, ele diz: olha, eu olhei o povo e tive medo. A fraqueza de Saul foi colocar os olhos nas pessoas, é desejar a aprovação dos homens ao invés da aprovação de Deus. E isso foi laço para ele, isso trouxe a decadência e o fracasso dele como rei. Saul perdeu a assistência do profeta, ele consultava a Deus, mas Deus já não lhe respondia. A Bíblia diz que ele passou a ser atormentado por um espírito imundo, perseguiu grandemente a Davi. Nós vamos ver posteriormente a história de Davi, como ele foi um grande perseguidor de Davi. Longe de Deus e no final da sua vida, chegou ao cúmulo de consultar uma médium espírita, coisa que a palavra de Deus, que Deus já tinha dado ordens expressas para que não fosse feito. Os povos daquela região praticavam esse tipo de coisas, mas Deus tinha dito expressamente ao seu povo que não praticasse. Anos antes, o próprio Saul tinha desterrado de toda a terra de Israel todos os adivinhos, os feiticeiros, as médiuns, para que não fossem consultados. E no final da sua vida, ele mesmo vai consultar, e é mais um motivo então desse juízo de Deus e ele perder o trono, perder o reinado. Saul fracassou como rei, mas Deus não deixaria o seu povo sem um rei ungido. Logo depois que Saul é rejeitado por Deus, Samuel se dirige, por ordem do Senhor, até Belém, para ungir um dos filhos de Jessé. E ele vai com o chifre de óleo e unge a Davi, o caçula desta família. Saul era um homem segundo o coração do povo, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Enquanto que Saul buscava a aprovação dos homens, mesmo que ele amasse o Senhor, a aprovação dos homens era algo que falava mais forte na vida dele. Em contraste com isso, Davi buscava a aprovação de Deus, o relacionamento com Deus, agradar a Deus. Essa foi a tônica da sua vida, a confiança absoluta em Deus. Um homem de grande intimidade com o Senhor, compôs tantos salmos, ele se destaca como músico, como pastor fiel, como um líder extraordinário e como um homem de excepcional comunhão com Deus. Tornou-se o rei ideal do Antigo Testamento. Ele conseguiu conciliar a sua fé e obediência a Deus ao exercício do governo como rei de toda aquela nação. Nos nossos dias, diríamos que ele conseguiu conciliar a fé e a obediência a Deus com o exercício da política e da economia de acordo com a vontade do Senhor. Foi uma figura profética do Messias que haveria de vir. Todo o reinado de Davi
representa a primeira vinda de Jesus. Ele foi aquele que conquistou, que guerreou, que sofreu grande oposição dos adversários, mas que no final conquistou os inimigos ao redor, semelhante ao que o Filho de Deus veio fazer nesta terra, veio batalhar as guerras, veio enfrentar o inimigo, mas ele venceu e deixou preparado para o seu povo usufruir aquilo que ele mesmo conquistou. Então o reinado de Davi é uma figura da própria vinda do Messias, da sua primeira vinda. Mesmo depois de ungido, Davi continuou ainda a pastorear as ovelhas do seu pai. Mas Saul passou a ser atormentado, diz a Bíblia, por um espírito maligno. E ele tinha umas crises. E alguém lá no palácio ouviu dizer que lá em Belém existia um rapaz que tocava a harpa muito bem. E que ele trazia tranquilidade para o ambiente. E então Saul mandou ver quem era o rapaz e trouxe para o palácio. E Davi então se aproximou e sempre estava tocando diante do rei. E por um período, ele então ficava tanto no palácio como na casa do seu pai. Eles estavam ainda em guerra, o exército de Israel contra os filisteus. E certo dia, Jessé, o pai de Davi, disse: olha, meu filho, vai para o fronte de guerra e vai ver como estão os seus irmãos, como está a peleja. Davi então preparou algumas coisas que o seu pai tinha mandado e foi falar com os seus irmãos. Quando ele chegou, ele se depara com Golias, o gigante filisteu que estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E Davi escuta aquela afronta e diz: quem é este incircunciso para estar afrontando os exércitos do Deus vivo? Dentro de Davi se levanta naquela hora todo o conhecimento e experiência que ele tinha com Deus, adquirida lá na intimidade, lá no pasto com as ovelhas, sozinho, somente ele e Deus. E ele consegue se enxergar em Deus, porque ele estava em aliança com o Senhor. E então ele diz: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Depois de conversar com o rei, sei que finalmente ele pega lá 5 pedras, coloca no seu estilingue e enfrenta esse gigante. E temos uma frase tão interessante, um texto da palavra que diz, quando Davi estava correndo para o gigante, ele diz: olha, tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Conseguiu matar o gigante e grande foi a vitória dos israelitas sobre os filisteus. Saul tinha um filho chamado Jonatas, que seria o seu sucessor. Mas Jonatas, olhando para Davi, conseguiu reconhecer nele o ungido do Senhor, aquele que for escolhido por Deus para ser o príncipe de Israel. Príncipe é forma de expressão, mas para ocupar o trono, para ir à frente do exército do Senhor. E então, Jonatas faz uma aliança com Davi e entrega a capa, simbolizando que ele estava abrindo mão do seu direito de ser o futuro rei a favor de Davi. Nas muitas batalhas que eles enfrentavam, Davi começou a participar à frente de porções do exército. E quando voltava vitorioso, certo dia, as mulheres da cidade começaram a entoar uma canção e dizer: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Saul ouviu aquilo e ficou muito irado, a inveja foi suscitada no seu coração e ele disse: o que falta então? Só falta entregar o reino. E Saul passou a perseguir a Davi. Por um lado, ele amava Davi, ele se acalmava quando Davi tocava a sua harpa, mas por outro lado, a inveja, quando ela se manifestava, muitas vezes Saul tentou cravar Davi na parede com a sua lança e Davi teve que fugir. Uma das artimanhas que Saul intentou foi entregar a sua filha em casamento para Davi, porque uma das recompensas de quem matasse o gigante filisteu seria se tornar genro do rei. Mas Davi era de uma família pobre, então ele disse: não, longe de mim tal coisa, eu não tenho dote. E então Saul, intentando fazer o mal contra Davi, disse: olha, você pode sim, eu vou entregar a minha filha a ti em casamento, apenas por 100 prepúcios dos filisteus.
A intenção de Saul era que ele fosse morto nessa batalha, nessa tentativa de conseguir o dote. Mas Davi é valente, corajoso, o Senhor estava com ele, ele se apresenta com aquilo que foi solicitado e então ele recebe Mical por sua esposa. Num dos dias que Davi estava no palácio junto com Saul, esse ataque veio sobre ele e ele tentou cravar Davi na parede e com a lança. E então Davi foge e vai para a terra de Gade. Lá o povo reconhece a Davi e diz: não é esse de quem as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Vendo que ele tinha sido descoberto e ele estava em território do inimigo, território daqueles que antes eram inimigos de Israel, ele se passa por louco. Ele começa a esgravatar as paredes, ele passa a babar sobre a sua barba e ele fica numa situação deplorável, lamentável. E o rei diz: escuta, faltam-me loucos aqui nessa terra para que venha um estrangeiro para cá? E Davi então foge para uma caverna, vai lá para o deserto e lá ele encontra uma turba de 400 homens, diz a Bíblia, amargurados de espírito, endividados, frustrados. E Davi se une a esse grupo e se faz líder sobre eles. Também a família de Davi. Naqueles dias, quando alguém era perseguido, toda a sua família corria riscos. Então a família de Davi veio, se juntou a ele e ele passou a liderar esse grande bando, digamos assim, lá no deserto. Por 2 vezes, praticamente Deus entrega Saul nas mãos de Davi e ele tem a oportunidade de matar aquele que estava perseguindo. Numa ocasião, dentro de uma caverna, Saul entra e Davi se aproxima porque estava dentro da caverna, Saul não percebe e corta o manto de Saul, mas quando ele corta, bate o seu coração mais forte, porque Saul era o escolhido por Deus, ungido por Deus para ser o rei. E Davi naquele momento, ele que tem uma sensibilidade com Deus, ele percebe e ele diz: longe de mim está pecar contra o Senhor, levantando a minha mão contra o ungido do Senhor. Então quando Saul sai da caverna, ele se apresenta e diz: por que o meu rei está vindo contra mim? E mostra a ponta do manto de Saul. Saul se arrepende, chora, mas vê que o clima ainda não é favorável. Davi volta para o palácio, mas novamente foge. E em outra ocasião, Saul está dormindo e Davi vai onde ele está e pega a bilha de água e a espada que estava na cabeceira de Saul. E depois apresenta diante do comandante do exército e diz: por que vocês não cuidaram do rei? Olha, alguém foi até aí, poderia tê-lo matado. Então nós vemos tantas vezes Davi sendo perseguido, mas não revidando segundo o ódio que estavam atribuindo a ele. Depois disso, Davi foge mais uma vez para a terra dos filisteus. E desta vez eles lhe dão uma cidade para que ele possa morar com toda aquela turma que estava seguindo. Essa cidade é Ziclag. Certa vez, quando eles saíram para uma guerra, quando estavam retornando, a cidade tinha sido saqueada. Levadas as mulheres, as crianças, tudo estava destruído. Naquele momento de frustração, a Bíblia diz que os seus próprios companheiros quiseram apedrejá-lo, como se ele tivesse culpa disso. Nós vemos na trajetória da vida de Davi a rejeição, a perseguição e o sofrimento deste homem. Se não fosse a intensa comunhão e confiança que ele depositava em Deus, não teria sobrevivido. Ele relata isso no Salmo de número 124. Ele diz: se o Senhor não estivesse ao meu lado, Israel que o diga, há muito tempo já teríamos sido destruídos. Ele fala muitas vezes em relação ao povo, mas também em muitas ocasiões falando de si próprio. Então ele tinha esta confiança no Senhor, apesar dos homens quererem apedrejá-lo. Diz que eles choraram até não ter mais forças, mas Davi se fortaleceu no Senhor, consultou o Senhor e Deus deu orientação. Ele então se levanta, reúne os seus homens e vão atrás para buscar as mulheres e as crianças, e Deus restitui e nenhum dano eles sofrem por causa disso. Davi toma conhecimento da morte de Saul, dos seus filhos, e então ele é recebido como rei na cidade de Hebrom.
e mais tarde ele é recebido por todas as tribos como rei de todo Israel. Seu primeiro procedimento depois de ser rei é trazer a arca de volta. O interesse de Davi, a tônica de Davi estava nas coisas do Senhor. E ele tenta trazer a arca a Jerusalém. Nesse período ele conquista Jerusalém, que ainda estava de posse dos jebuseus. E ele se estabelece em Jerusalém e traz a arca, trazendo de volta a adoração a Deus, sendo o centro de toda a nação. Davi manifesta o desejo de construir um templo ao Senhor. Mas o profeta chega e fala: olha, Deus escolheu o seu filho para construir o templo. Você vai arrumar todas as coisas, mas você não construirá o templo em honra ao Senhor, porque a sua vida foi muito cheia de guerras. Então Davi apronta a planta do templo do Senhor e vai preparando todos os materiais necessários para a construção e deixa totalmente pronto para que o próximo rei, o seu filho, aquele que o sucederia, que seria Salomão, pudesse construir o templo. Mais da metade do período do seu reinado, Davi comete uma transgressão contra o Senhor. A Bíblia diz que era tempo em que os reis deveriam estar na guerra, mas Davi ficou no palácio. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Não era o lugar que Deus tinha para ele naquela hora. E então ele vê uma mulher, a mulher do seu amigo comete adultério com ela. Por causa disso ela fica grávida. Tentando se livrar da situação, ele acaba mandando matar Urias, que é um dos seus homens, um dos seus valentes, e terminando com essa situação. E ele recebe então Betseba, a mulher do seu amigo, com quem cometeu adultério, recebe no palácio. O filho que ela concebe morre e começa a haver uma série de consequências na vida de Davi por causa deste pecado. Deus envia o profeta Natã a Davi para chamar a sua atenção, para levá-lo ao arrependimento. E Davi realmente é constrangido no seu coração, se arrepende profundamente e nessas circunstâncias ele escreve o Salmo de número 51, onde diz: um coração contrito e humilhado não desprezarás, ó Deus. Davi se arrepende profundamente dessa situação e ele é perdoado do seu pecado. Mas as consequências continuam. Além da morte desse filho que veio do adultério, um dos filhos de Davi, Amnon, abusa da sua irmã Tamar. Por causa disso, Absalão vinga essa afronta matando Amnon. E então o rei fica sabendo e Absalão tem que fugir. Quando ele volta depois de muitos anos frustrado, o rei simplesmente o recebe, mas não fala com ele. Absalão fica amargurado em seu espírito e provoca uma rebelião lá no reino. Ele conquista o coração e a simpatia do povo e chega um momento em que ele dá um golpe de estado, depondo seu pai. Davi teve que fugir da cidade de Jerusalém e Absalão então assume o comando do trono. Vemos quanta desgraça, quanta consequência aconteceu na vida de Davi. No momento quando o exército de Davi vai à guerra, enfrentando aí Absalão, Davi tinha dado ordens para que poupasse a vida do seu filho. No entanto, o comandante do exército de Davi não atende a sua voz e acaba matando Absalão. Então, uma série de problemas na sua vida. Davi volta para Jerusalém e assume o comando do governo, ainda que Davi tenha recebido o título de ser o homem segundo o coração de Deus. Isso se atribui ao fato de ele sempre estar pronto para agradar o Senhor, mesmo neste período triste da vida dele, onde a sua mente ficou embotada pelo pecado e não percebeu o nível das ofensas que tinha provocado contra Deus. Ele se arrependeu profundamente. Mas no final da sua vida, a Bíblia diz que Deus estava querendo julgar o povo em alguns pecados que eles estavam cometendo, e então suscita Davi para fazer o censo. E ele comanda então o seu exército para que conte todo o exército. Joabe ainda tenta dizer: rei, não faça isso. Deus tem multiplicado os homens, não faça isso.
Deus já tinha estabelecido que a confiança deveria estar no Senhor, que os reis não deveriam confiar em carros, em cavalos, isto é, na força do exército. E Davi, no final da sua vida, é tentado a confiar na força do exército fazendo censo. Por causa disso, Deus se entristece e propõe para ele 3 formas de julgamento. Ele diz: olha, o que você prefere? 3 anos de fome sobre a terra, 3 meses onde o inimigo está perseguindo a nação de Israel através da guerra, ou 3 dias de peste sobre o povo. Davi fica em grande aperto, mas ele diz: olha, caia eu nas mãos do Deus de misericórdia e não na mão dos homens, porque Deus é muito maior em misericórdia. A praga então vem sobre o povo de Israel e 70.000 são mortos. Davi fica muito inquieto com aquilo, clama a Deus, e então o profeta chega diante dele, o profeta Gade, e diz: olha, oferece ao Senhor um sacrifício na eira do Araúna. Ele vai para aquele lugar indicado pelo profeta e compra aquele terreno. Araúna quer entregar a ele o terreno e diz: olha, pegue o rei tudo o que o rei quiser. Mas ele diz: não, longe de mim está oferecer algo para o Senhor que não me custe. E então ele compra aquele terreno que passa a ser o lugar da construção do futuro templo. Terminamos a vida de Davi então, onde com todos os materiais preparados, a planta, ele entrega ao seu filho Salomão e dá todas as instruções para a construção desse magnífico templo em honra ao Senhor. As últimas palavras de Davi são palavras de confiança, de amor e de devoção ao Senhor. Realmente Davi é um dos personagens brilhantes da história hebraica. Tinha uma personalidade extraordinária. Como gênio militar, não teve rival. Como governador capaz e justo, não teve igual. Além do mais, ele foi um poeta extraordinário. Os seus salmos, hinos, as suas canções a Deus abençoam tantas pessoas até o dia de hoje. Esse relacionamento que ele possuía com Deus. Os seus traços de caráter se destacam na coragem, na generosidade, em nunca retribuir com o mal àqueles que o estavam perseguindo, e por isso recebeu o título de ser o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o maior dos reis de Israel. Livrou sua nação de todos os inimigos e estendeu o território até as margens do Eufrates. O território de Israel chegou no apogeu nos dias de Davi. Aquilo que Deus havia falado. O lugar que vocês pisarem a planta do pé, eu tenho dado em herança. E por ele temer ao Senhor e obedecer à palavra, Deus foi estendendo o território. Davi colocou Jerusalém como a capital de todo o reino e colocou a adoração ao Senhor como centro de toda a nação. A unidade da fé trouxe toda essa prosperidade. Quando Davi começou a reinar, Israel estava em péssimas condições. Vemos que a morte de Saul aconteceu pela vitória dos filisteus contra os israelitas. No entanto, quando ele entrega a Salomão o reino, as fronteiras tinham sido alargadas, os cofres estavam cheios e existia unidade, existia fé, existia justiça, havia prosperidade na nação e todo o povo trazia com grande alegria dos seus próprios recursos para ofertar para a construção do tabernáculo. Outros reis usaram do trono para satisfazer os seus próprios interesses. Mas Davi não fez assim. Ele usou o trono para cumprir o propósito de Deus. Nos dias de Davi, Israel cumpriu a sua missão. Ainda em Salomão vai chegar no auge isso, mas nos dias de Davi já começaram a cumprir a missão de ser luz para os outros povos. As nações ao redor começavam a ver qual a diferença que tinha Israel. A grande diferença deste povo estava na adoração ao Deus vivo, verdadeiro, e o braço do Senhor estar sobre eles. Davi fez da sua família a família do Messias, cujo trono se chama o trono de Davi. Também como rei pastor, Davi é semelhante a Cristo. Aquilo que falamos há pouco. O reinado de Davi prefigura a primeira vinda de Cristo a esta terra.
ao analisarmos toda essa história de Davi. E eu coloquei todos esses detalhes porque é importante. Às vezes nós estudamos partes isoladas, mas quando nós caminhamos por toda a vida de Davi, nós realmente vamos compreender os seus salmos, as suas orações e o que significa confiar em Deus. Porque para muitos é fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem. Mas a vida de Davi foi uma vida de adversidades. Mas uma vida que quando nós analisamos, não ficamos pensando nas adversidades. O que ficou forte na sua vida foi o amor e a confiança a Deus. Por isso ele foi um rei a quem Deus entrou nesta aliança prometendo que jamais deixaria de ter alguém no trono que seria descendente de Davi. E por isso que a Bíblia diz que o Messias é a raiz de Davi e é o leão da tribo de Judá. Israel chegou ao apogeu da sua glória nos dias do rei Salomão. As características do seu reinado foram paz, prosperidade, sabedoria, prestígio internacional. Deste modo, o governo de Salomão vai se assemelhar à segunda vinda de Cristo a essa terra e ao governo milenar, onde Jesus reinará sobre toda a terra, haverá justiça, haverá santidade, haverá igualdade social, o seu reinado nunca terá fim, o aumento do seu governo, diz a Bíblia, se estenderá mais e mais e não terá fim. Davi havia estabelecido o reinado hebraico sobre fundamentos sólidos. Havia conquistado os inimigos ao redor, estendido o território, formado um grande exército e assim garantiu a tranquilidade da nação. Salomão apenas pega essa estrutura já pronta para dar continuidade. Existe um contraste gritante entre o governo de Davi e o governo de Salomão. Salomão conservou, organizou e aproveitou as circunstâncias que já existiam. Recorreu ao caminho diplomático para a paz, enquanto que durante os dias de Davi foi realmente na guerra, na conquista, Salomão era pacífico. Quando alguma nação ameaçava fazer guerra, ele se unia a ela em casamento. E isso trouxe uma grande prosperidade, grande conquista, mas que no final da sua vida veio perverter o seu coração, porque Deus não tinha projetado essa mistura em casamento com povos de outras nações que não fosse o povo que temesse o único e verdadeiro Deus. Dois reinos tão diferentes. Talvez isso se dê à maneira como cada um foi criado. Davi era um homem simples, homem do campo, pastor, que experimentou na sua própria vida as agruras, as dificuldades, as resistências. Ele foi provado e aprovado. Ele foi forjado no furor das batalhas. Salomão, por outro lado, foi o filho do rei, criado no palácio, bem tranquilo, talvez educado, com grande sabedoria. Vemos que mais tarde Deus vai aparecer para ele, ele vai receber a sabedoria de Deus, mas também deve ter sido educado na sabedoria dos homens. Então, dois reinados tão diferentes, dois governantes tão diferentes. Na simplicidade de Davi, ele preparou a estrutura do governo para que ela funcionasse de uma maneira bem organizada. Salomão, no entanto, gostava da ostentação dos reinos orientais daquela época e em tudo o que ele fazia existia um certo exagero. Nós vamos ver que a glória, o esplendor, a riqueza, a sabedoria, tudo sobejava nos dias de Salomão. Então ele realmente fundamentou o seu trono na suntuosidade, mantendo um exército luxuoso e imponente. E isso já causava um certo temor nas nações vizinhas. Quem pensasse em vir contra Israel já sabia que ia encontrar um exército preparado e muito numeroso. Dois reis, dois estilos de governo. Já vimos que Davi se assemelha ao Messias na sua primeira vinda.
e Salomão se assemelha a Cristo na sua segunda vinda. Veja, não é Davi e não é Salomão, mas o estilo de governo. Se nós vemos que se assemelha com a primeira e segunda vinda de Cristo, Deus não reprova ou aprova estilos. Eles são um tipo daquilo que o Messias fez e daquilo que ainda vai fazer nesta terra. O que Deus olha é a motivação do coração. Não importa qual é o estilo que cada um siga, mas sim a motivação do coração. Deus abençoou o estilo de Davi na sua simplicidade e Deus também abençoou Salomão no estilo da suntuosidade. Porque Deus tem prazer em abençoar as pessoas. Deus tem prazer em prosperar a nação. Isso era a promessa dele. Contanto que a nação o buscasse acima de todas as coisas e todos fossem fiéis à sua palavra, Deus os abençoaria com todas as provisões. Temos lá tantas vezes dito na palavra as bênçãos que Deus tem prometido, sejam elas espirituais, materiais, familiares, em todos os aspectos. Ao se aproximar o fim da vida de Davi, ele ainda não tinha designado o sucessor ao trono. Adonias se sentia o legítimo sucessor. Era o quarto filho. Nós vemos que Amnon e Absalão já estavam mortos. O terceiro, que era Quileabe, provavelmente também, porque não ouvimos mais falar. Então Adonias sentia que na escala dos filhos, ele era o legítimo sucessor. Não sei se ele não tinha conhecimento de que Salomão tinha sido eleito por Deus, mas se tinha conhecimento, ignorou totalmente. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9 e 10, Deus está falando com Davi e dizendo quem deveria sucedê-lo no trono. Mas você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Deus então claramente aqui aponta quem haveria de ser o sucessor de Davi. Adonias era um rapaz mimado. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que seu pai jamais o havia contrariado, dizendo, por que fizeste assim? A Bíblia mesmo diz que o filho entregue à sua própria vontade vem a envergonhar os seus pais. E Adonias, então, ele estava solto totalmente à sua própria vontade, sem nunca ter sido repreendido, chamado a atenção por seu pai. Nesse aspecto, Davi se assemelha um pouco a Eli. Ambos eram bons homens, amavam a Deus, mas não disciplinaram os seus filhos, como Deus orienta na palavra. Adonias era muito vaidoso e orgulhoso, parecido com Absalão. E ele muitas vezes saía na cidade, no seu cavalo, e escoltado por um batalhão de 50 homens. Então ele era bastante vaidoso e gostava de se mostrar diante das pessoas. A conduta dele chegou ao cúmulo, ao ponto de, num momento de enfermidade de Davi, ele consegue a atenção de alguns do povo, de alguns líderes ali, vão para um lugar e então ele se declara, ou um dos líderes, os anciãos, declara Adonias como rei. O profeta Natã imediatamente procura Davi, porque não tinha sido convidado para essa cerimônia. Procura então por Davi e diz, olha Davi, o que está acontecendo? Seu filho Adonias se proclamou rei. Levanta da cama agora e determina quem vai ser o seu sucessor. E ele dá as instruções e então Salomão é declarado rei por orientação de Davi. Adonias, quando ouviu isso, e todos os que estavam junto com ele ficaram apavorados, porque naqueles dias, quem tentasse um levante contra o governo desta forma, seria morto com toda certeza. Salomão, no entanto, usa de misericórdia, perdoa, deixa passar esse momento. Quando Davi morre, Salomão toma as rédeas do governo com mão forte, com firmeza, seguindo as orientações que o seu pai havia dado, principalmente a respeito de rebeliões. Davi ensinou Salomão a perceber pessoas que têm má intenção,
para usurpar o trono. E então Salomão assume o reinado com firmeza, seguindo a orientação do seu pai. Mesmo depois de ter nomeado Salomão como rei, Davi permaneceu no cargo. Mas Salomão atuou como corregente. Depois da morte do seu pai, quando ele assume realmente o trono, animado para agradar o Senhor, Salomão oferece em Gibeão 1000 holocaustos ao Senhor. A sua generosidade, a sua prontidão em agradar o Senhor, com certeza também deve ter deixado o Senhor satisfeito. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E nesse tempo, neste momento, Deus aparece para ele em sonhos. E Deus dá oportunidade para que ele peça algo a Deus, aquilo que ele quiser. Salomão então pede sabedoria para governar o povo. E Deus atende de maneira que Salomão se tornou o homem mais sábio de toda a terra. Mas ele pediu sabedoria para governar o povo. Deus se agradou do pedido e porque ele não pediu outras coisas, Deus disse: olha, eu vou te dar tudo em acréscimo, riquezas, a destruição dos inimigos e você vai ser muito abençoado. A sabedoria de Salomão passa a ser conhecida por toda aquela região, por até nações bastante distantes, e neste período Israel cumpre o seu chamado de ser luz para as nações. Falamos que no reinado de Davi isso já começa a se cumprir, mas aqui se manifesta o apogeu da manifestação do conhecimento do Deus vivo, do Deus verdadeiro. O povo temia a agir de maneira errada, porque eles sabiam que seriam julgados pelo rei, não com uma sabedoria de homens, mas com uma sabedoria divina. Então se estabelece um tempo de grande prosperidade na nação de Israel. O império formado por Davi abrangeu o território situado entre a Mesopotâmia e o Egito. Tanto as nações subjugadas por Israel como seus governantes pagavam elevados tributos a Salomão. Além do exército de Davi, Salomão organizou unidades móveis de combate no total de 1.400 carros e 12.000 jinetes, os quais ele distribuiu por todo o território em lugares estratégicos. Em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver a obra-prima de todo o reinado de Salomão. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Se você percebeu no texto, este monte onde Davi ofereceu o sacrifício e comprou o terreno para o templo e que agora começa a ser construído, é o mesmo monte onde Isaque estava para ser oferecido em sacrifício por Abraão, quando o anjo do Senhor intervém e diz que não precisa fazer aquilo. Capítulo 5, versículo 1. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Aqui ele reúne todo o povo, toda a congregação, e eles vão trazer solenemente então a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus. E no momento em que a arca é trazida, Salomão está orando, está adorando a Deus, e a nuvem do Senhor enche o tabernáculo, a glória do Senhor se manifesta naquele lugar, onde então Deus está manifestando o seu agrado, a sua presença nesse novo lugar de habitação, onde ele tinha falado por boca de Moisés, que escolheria um lugar para pôr ali o seu nome, e este lugar é Jerusalém, que Davi conquistou e agora onde o templo foi construído. No versículo 12, nós vamos ver aqui, diante de toda a congregação, o rei vai orar. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. E ele orou assim: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca a fizeste, e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê.
Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Na dedicação do templo ao Senhor, agora é Deus quem vai aparecer a Salomão novamente e vai responder à oração que Salomão fez. Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então nós vemos que é nesta situação, na dedicação do templo, depois de Salomão clamar ao Senhor, que Deus mesmo vem, responde e garante que o povo, se arrependendo dos seus pecados, buscando o Senhor de todo o coração, se voltando para o Senhor, Deus perdoaria e sararia a terra. Em toda a Bíblia nós vemos a manifestação da vontade de Deus, de que o povo seja abençoado, que haja prosperidade, que haja justiça, que haja liberdade. Nós vemos Deus aqui respondendo a Salomão. Mais da metade do espaço da história de Salomão, relatado na Bíblia, está se referindo à construção do templo, à dedicação, às orações que foram feitas naquele lugar. Moisés profetizou acerca deste lugar em que Deus escolheria para fazer habitar ali o seu nome. Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 a 14. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o meu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Há muito tempo atrás, Moisés havia profetizado que Deus escolheria um lugar para fazer habitar ali o seu nome. Agora vemos então esse templo fabuloso construído por Salomão, que se tornou algo conhecido de todos os povos ao redor e que refletiam a grandeza do Deus que este povo servia. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 17 e 18, Deus vai fazer uma promessa a Salomão, mas vai colocar condições para esta promessa. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Logo depois que Deus manifestou a sua glória no templo, mandando a sua nuvem, Deus fala a Salomão e faz esta promessa dizendo: olha, o meu desejo é que vocês sejam firmados nesta terra para sempre, e a obediência vai fazer com que eu cumpra a minha promessa. No entanto, nesse mesmo momento de grande glória, Deus adverte que se eles não permanecessem neste caminho, o templo se tornaria objeto de zombaria, de desprezo, e as pessoas iriam perguntar por que o Senhor fez isso. E Deus então reforça e diz: porque abandonaram o Senhor e os seus mandamentos. Deus sempre avisa. O caráter de Deus não permite que Deus julgue ninguém sem antes ter permitido escolhas. Em
toda a Bíblia nós vemos Deus dando as alternativas, as escolhas, porque Deus criou o homem justamente com esse diferencial. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus colocou em nós a liberdade de escolha. E então que cada povo, cada nação, cada cidade, cada família, cada indivíduo deve exercer o seu livre-arbítrio de maneira a escolher o caminho que quer. No nosso próximo encontro, continuaremos a ver sobre a magnificência do reino de Salomão e também entraremos num capítulo triste da sua história, que foi a decadência deste rei, os pecados com que ele caiu e como o reino então foi enfraquecendo. Até o nosso próximo encontro.